Eu tinha uma professora no colégio, eu estudei com jesuítas aqui em São Paulo, e a professora, ela era do primeiro ano fundamental, ela era uma mulher extraordinária, hoje ela é uma professora titular da Universidade de São Paulo, do Departamento de Filosofia, uma mulher incrível que teve uma carreira maravilhosa, mas ela dizia o tempo inteiro que o primeiro ano ele era um trampolim para o segundo ano, e que nós deveríamos gastar muito tempo ali, e nos esforçar e nos empenhar para passar para o segundo ano, que no segundo ano sim, no segundo ano tudo seria melhor, no segundo ano haveria até uma outra professora, olha só que interessante, no segundo ano haveria uma outra sala de aula, outros livros, outros colegas, tudo seria mais colorido no ano que vem. Mas naquele ano tínhamos que ralar para poder alcançar o paraíso. Perceba que essa professora, percebendo ou não, ela estava começando a definir uma maneira de pensar, aonde estar ali tinha como único valor passar de ano. Procure lembrar da expressão passar de ano. Ora, na hora que a vida é reduzida a uma passagem, é sinal que ela perdeu qualquer valor em si mesma. Ela só serve para chegar amanhã. Para que serve agora? Para chegar amanhã. Se você não passar pelo agora, não chega amanhã. O problema é que o amanhã, quando chega amanhã, vira hoje. E assim chegamos no segundo ano. E você poderia imaginar que o professor do segundo ano chegou dizendo: olha, eu sei que no primeiro ano foi difícil, eu sei que no primeiro ano vocês ralaram, que vocês se mataram, que vocês... Então, mas agora você chegou no paraíso. Tal como a professora tinha dito, agora haverá alegria, gozo, prazer e felicidade. Agora vocês vão regozijar de estar aqui. Agora vai ser incrível, agora vai ser maravilhoso. Ele fez isso? Não! Ele não fez isso. Então, o que foi que ele fez? Ele começou a falar do terceiro ano. E aí já era para desconfiar. Se não fossem crianças, já era para desconfiar. Tem alguma treta nessa história aqui. Porque o primeiro ano vale para passar para o segundo, mas o segundo só vale para passar para o terceiro. Aí você chega no terceiro muito ressabiado, e o professor começa a dizer que o terceiro é o penúltimo ano antes do último do fundamental, e que isso é decisivo, porque o fundamental está quase acabando. E aí então no quarto é o fundamental 4, que claro permitirá a você passar, o quarto ano do fundamental 1, que permitirá a você passar para o fundamental 2, né? E aí você diz, sim, e daí? E daí que o fundamental 2 é por onde você vai ter que passar para chegar no ensino médio. Aí você olha e você deduz que há um complô generalizado contra a felicidade, um complô generalizado contra a vida boa, um complô generalizado contra a alegria de estar ali, a alegria de viver bem no ano que você se encontra, né? Eu teria vontade de dizer para minha professora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer do primeiro ano um paraíso, de tal maneira que a gente, ao contrário do que a senhora diz, a gente não queira sair daqui, né? A gente não queira sair daqui, porque de tão bom que é, a gente só quer sair do instante de vida que a gente se encontra quando é ruim, como é óbvio. Quando é bom, a gente quer ficar mais tempo, a gente quer esticar a vida, a gente quer permanecer onde está. Então, quando a senhora fala que aqui só serve para ir para o ano que vem, a senhora está aceitando que isso aqui é uma porcaria, e o que é pior, fazendo o que a senhora faz, a senhora acaba contribuindo para que seja mesmo uma porcaria. E aí então eu diria que a primeira imensa lição é fazer do instante da vida onde a vida está o melhor possível, e não tomá-lo como mera passagem entre um passado que não existe e um futuro que não existe. Você olha para mim e diz, mas o problema é que o futuro existe. Não,
Quando o futuro existir, é porque ele virou presente. Sim, tudo bem, mas é preciso prepará-lo. Você tem toda a razão. Então aqui vai a segunda liçãozinha da nossa aula. A melhor maneira de preparar o futuro é vivendo de maneira intensa o presente. Aí você diz, não sei não, então tá. Então vamos fazer uma comparação. Vamos pegar 2 casos ideais hipotéticos que não acontecem nunca, mas servem para a gente tirar conclusões, né? Tipos ideais. O primeiro tipo ideal é um aluno que acabou de entrar na faculdade, hoje é o seu primeiro dia de aula. E esse aluno, ele tem uma característica, ele vive 200% aonde ele está. Ele confere ao mundo vivido total atenção. Ele assiste a todas as aulas como se fossem as últimas. Ele dá às experiências que ele tem no mundo 200% de atenção. Aquilo que Aristóteles chamava de plenitude da alma. E aquilo que os americanos de Harvard hoje chamam de mindfulness. A mente totalmente preenchida pelo imediato da vida vivida, pela atividade ali realizada, né? Assim como eu, nesse momento, eu estou 200% focado no discurso que eu estou produzindo, de tal maneira que eu não consigo ao mesmo tempo falar o que eu tenho que falar e pensar no que eu vou jantar, no que eu vou comer amanhã, no que vai acontecer no final de semana, quando é que eu vou tirar férias. Impossível, a mente está toda tomada pela atividade imediatamente vivida. Esse é o primeiro aluno. O primeiro aluno, o aluno A. Mas tem o aluno B. E o aluno B, ele passa 200% do tempo pensando sobre o que vai acontecer dentro de 5 anos, quando ele se formar. Enquanto o aluno A não pensa em daqui 5 anos, nunca, porque ele dá total atenção ao que está acontecendo, sempre, o aluno B não pensa no presente nunca, porque dá total atenção ao que vai acontecer daqui 5 anos. Entenderam os 2 casos? Ótimo. Pergunto então a você, qual dos 2 estará mais bem preparado daqui 5 anos? E a resposta é óbvia. E se a resposta não for óbvia, é porque você nunca foi mesmo professor e não tem a menor ideia do que é ser professor. Porque nada pior do que você estar dando aula para um indivíduo que está pensando em daqui 5 anos. Né? É preciso que ele te dê esse crédito do presente vivido. E é esse que estará preparado. Porque quando chegar daqui 5 anos, o futuro já será presente. E quem está preparado para encarar o presente é quem não saiu do presente. E esteve ali, aproveitando ao máximo e vivendo a vida da forma mais intensa possível. Poderia dar um outro exemplo. Quantos e quantos livros de literatura eu terei lido no ensino médio? Eu era um CDF, hoje chama nerd, daqueles clássicos assim, né? Um nerd de filme de Hollywood, né? Um nerd sem tirar nem pôr. Então eu lia, e o professor dizia, Machado de Assis, leia isso, eu lia 1, 2, 3, vai cair no vestibular, lia. Então foram, sei lá, dezenas de livros de literatura que eu li para prestar o vestibular. Então veio a quarentena, e eu me dei conta, na quarentena, que os livros ainda estavam lá, na estante. E aí então, eu que hoje trabalho como palestrante, e que antes da pandemia eu viajava para tudo que é canto para dar palestra, não tinha mais palestra para dar, então eu peguei, olhei para a estante, vi lá Memórias Póstumas de Brás Cubas, Esaú e Jacó,
né? Aí eu tirei assim né? E sentei para ler, e comecei a ler. Só que agora, não era ler para prestar o vestibular. Era ler para quê? Era ler pelo prazer de ler, um prazer que é simultâneo à própria leitura. Você lê e ao mesmo tempo que lê, desfruta da leitura, regozija com a leitura. O prazer é contemporâneo da atividade. E aí é incrível, porque a leitura é de outra natureza. Enquanto na primeira vez você lê imaginando que vai cair na prova, nessa segunda vez você lê pelo que está escrito mesmo. Então você entra na onda do autor, né? Você não vai prestar contas daquilo. A única coisa é deixar o autor te conduzir e sentir o prazer que a genialidade do autor te proporciona. É outra leitura, né? Mas nunca um professor virou para mim e disse: olha, se você vai ler, sei lá, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, se você vai ler Saramago ou essa de Queiroz, se você vai ler e tal, presta atenção, esquece o vestibular. Você tem que deixar o autor te conduzir e sentir o prazer da leitura. O vestibular vai vir depois, e quanto mais você tiver lido prazerosamente, mais estará apto a encarar a questão do vestibular. Nunca um professor me disse isso. E eu então entendi que há uma tendência de instrumentalizar a vida. Quer dizer, é sempre se perguntar: está fazendo isso aí para quê? Né? Está fazendo isso aí para... O que é que você vai fazer com isso? Eu vou te dar mais um exemplo. Eu viajava, né? Viajava todo dia, média de 12 trechos de avião por semana. E claro, viajava Salvador, Belém, Manaus, muito tempo dentro do avião. E uma das coisas que eu adoro são os ideogramas japoneses, chamados por eles de kanjis. E aí eu me divirto, treino, estudo, vejo, e tal. Mas eu estava na aeronave, escrevendo, né? E aí a pessoa do lado perguntou: isso aí é o quê? São ideogramas. Aí ela virou para mim e falou: mas não é árabe não. Eu falei: não, porque árabes derrubam aviões. Falei: não, fique tranquila, é japonês. Japoneses só derrubam aviões na guerra, né? Não. E por que você estuda japonês? Falei: porque sim, né? Mas você vai trabalhar no Japão? Não. Você vai estudar no Japão? Não. Você vai morar no Japão? Não. Você tem mulher japonesa? Não. Mas então eu não entendi. Para que você estuda? Falei: porque esta atividade me traz prazer aqui mesmo, nesse momento. É melhor fazer o ideograma, por exemplo, do que conversar com você. Quer dizer, não falei, mas era o que eu pensei, né? Melhor. Então, me traz prazer aqui mesmo. Aí a pessoa balançou a cabeça assim, realmente viu, as pessoas, cutucou do outro lado, as pessoas perdem um tempo com umas coisas que não servem para nada, é realmente uma porcaria. Aquilo cutucou, por quê? Porque eu questionei uma certeza enraizada ao longo de anos de vida escolar, que o útil é aquilo que é bom, e o inútil é o que não presta, quando na verdade é exatamente o contrário. Agora eu não entendi.
Agora o senhor forçou, então vamos lá. Eu escrevi até um livrinho, A Felicidade é Inútil, e vou explicar o que eu quis dizer com isso. Vamos então falar do que é utilidade. Utilidade é um valor que, para que qualquer coisa possa ter o valor da utilidade, essa utilidade se realiza fora dela mesma. Quer ver? O colírio é útil? É. Por quê? Porque limpa os olhos. Beleza. A utilidade do colírio você verifica nos olhos. Num mundo sem olhos, o colírio perde a utilidade. O colírio precisa do olho para ser útil. Acho que você já entendeu que você já perdeu, né? Mas eu posso dar mais exemplos, né? Se uma coisa é útil para encher a barriga, precisa da barriga. Se uma coisa é útil para deslocamento, precisa do espaço para se deslocar. Se a leitura é útil para passar no vestibular, precisa chegar ao vestibular, que vai dar utilidade à leitura. Portanto, tudo aquilo é útil. Aí você começa. Isso aqui é útil pelo que lhe é externo. Isso é útil por causa disso, isso é útil por causa disso, isso é útil por causa disso, isso é útil por causa disso. Mais ou menos assim. Por que você estuda? Para passar de ano, e para quê? Para obter o diploma, e para quê? Para poder prestar vestibular, e para quê? Para poder fazer o curso superior, e para quê? Para poder obter um emprego, e para quê? Para poder obter um salário, e para quê? Para poder comprar as coisas que eu preciso comprar, e para quê? Você entendeu como é que é? E para quê? Né? Por enquanto nada valeu. Aí você pega e fala, e para quê? E para quê? E para quê? E a pessoa diz, para ser feliz. E aí você pergunta, e para que ser feliz? E a pessoa diz, ser feliz é para ser feliz. Ser feliz é o fim da linha. Ser feliz é para nada. Ser feliz não é útil para nada. Pronto, a felicidade é inútil. Viu só? Né? Felicidade é inútil, por isso que ela é boa. Quando a minha mãe me chamava de inútil, eu não tinha lido Aristóteles ainda, para responder, obrigado mamãe, não precisa elogiar tanto todo dia, né? Ela me chamava de inútil porque ela queria me depreciar, ela queria me negativar, mas ela não sabia que na verdade era um pouco ao contrário. O útil só tem valor com alguma coisa que lhe é externa, é portanto dependente da existência de alguma coisa para ter a sua utilidade. A felicidade é o bem supremo, por isso é útil por si mesmo. Razão pela qual o que eu gostaria é que na gestão do tempo, né, o presente vivido ganhasse importância e que tivesse tamanha importância, mas tamanha importância que você não escapasse nem para o passado, nem para o futuro, né? Você que gosta tanto do Dr. Freud, você deve saber que o Dr. Freud disse mais ou menos o seguinte: quando a vida é boa, ela preenche a mente, ela esgota tudo e você fica ali, entretido. Quando a vida começa a esgarçar, a ficar morna, a não satisfazer plenamente, a não preencher, aí você começa a escapar. O espírito, né, como diziam os antigos, a alma, ela escapa. Se você tem 80 anos, ela vai escapar para trás. Se você tem 15 anos, ela vai escapar para frente. Mas ela escapa quando a vida é ruim. Por isso, o que eu realmente sugeriria é que na gestão do tempo, fizéssemos do presente vivido uma vida de tal maneira intensa e satisfatória que impedisse os nossos alunos de escapar, seja para trás, seja para frente.